Olá, tudo bem com você? Bom, aqui é a Carla e hoje eu vou continuar contando um pouquinho da minha história para você, antes de contar a novidade que eu tenho, ok? Bom, eu fiz aqui um roteiro para não me perder, né, do que eu quero falar hoje, tá? E o que eu quero falar hoje, né, o tema que eu vou falar hoje é dormindo com o inimigo. O que é isso? Você já deve ter ouvido falar desse filme, né? Se você não assistiu, né, era até a Julia Roberts, né? Ela casou com um homem que parecia ser maravilhoso, era bonito, bem sucedido, e no final das contas ele se mostrou ser uma pessoa extremamente ciumenta e violenta, que fazia ela sofrer muito, né? E aí, né, eu lembrei até, eu tava pensando no que eu queria contar sobre mim hoje, e eu lembrei desse título do filme, né? E tem tudo a ver. Por quê? Porque quando eu olho para trás, né, quando eu olho para o meu passado, eu vejo que realmente eu dormia com o inimigo. Só que esse grande inimigo era eu mesma, não era outra pessoa. E por que que eu era o meu grande inimigo? Por causa dos pensamentos que eu tinha. Você sabe que uma vez eu li um livro do padre Fábio de Mello chamado Quem Me Roubou de Mim. E nesse livro ele fala assim que, por exemplo, a pessoa sofre um assalto, né? Sofre um assalto, ela passa pelo medo, né? Por aquele pânico. Só que ela foi assaltada uma única vez, né? O ladrão fez aquele mal para ela, né? Ela passou aquele medo, aquele estresse. E aí ele foi embora e ela fica com aquilo, né? Foi uma situação extremamente estressante e de sofrimento. Só que a situação em si, ela aconteceu uma única vez. Só que a pessoa ficar relembrando daquilo, né, e cultivando aquela lembrança, aquele pensamento, faz ela voltar naquilo. E é como se aquela situação acontecesse de novo, e de novo, e de novo. Só que na verdade o ladrão roubou ela uma vez só. Só que ela mesma se coloca naquela situação, ela mesma revive aquele assalto todo o momento em que ela pensa nele. E o sentimento que ela tem é o mesmo, né? Da mesma batedeira e todas as coisas ruins que ela sentiu naquele momento. E você sabe que eu fazia muito isso comigo, né? Eu era uma pessoa assim que eu tinha muitos pensamentos negativos, eu vivia muito com a mente no passado, pensando em coisas ruins, né, que tinha a minha percepção, né, de coisas ruins que tinha acontecido, e eu também, além desses pensamentos negativos, muito assim, medo, né, eu tinha muito pensamento assim de medo. Eu acho que também está relacionado à perda da minha mãe, né, que a minha mãe morreu quando eu tinha 17 anos, e então assim, aquele medo, né, medo do futuro, medo de não conseguir as coisas, né, e medo também de que outras pessoas, né, que eu amava também pudessem morrer. E o medo vinha assim constantemente, né? Vários tipos de medo e pensamentos, muitos pensamentos negativos. Principalmente, como eu tinha muito problema com meu pai, naquela época, né? Eu ficava assim relembrando, né, brigas, mágoas, coisas que meu pai falou e que eu me senti ofendida e que tinha me magoado. E esse tipo de situação, e cada vez que eu pensava naquilo, eu revivia aquilo, né? E eu me sentia mal de novo, né? E eu me lembro também que quando eu comecei a namorar o meu esposo, né? Naquela época, e nós namoramos por quase 9 anos, né? Durante todo o nosso namoro, eu já assim, bem carente, né? Eu lembro assim, nossa gente, como que eu sofria? Eu sofria tanto com a minha mente. A minha mente me fazia sofrer muito, porque o meu esposo tem um jeito dele, né? Ele sempre foi assim, uma pessoa assim que não é de ficar assim abraçando, de ficar beijando, ele não é assim, ele é uma pessoa reservada, né? Ele sempre foi, é o jeito dele. E eu, com toda a minha carência, com esse padrão negativo de pensamento, eu sofria demais, né? Por fora ninguém via, né? Às vezes eu até dava uns estresse com ele, cobrava, falava alguma coisa, mas o que realmente eu sentia no meu coração, a dor que eu sentia, né? As noites que eu chorava no travesseiro, só eu e Deus sabia, né? Aquela carência, aquela vontade
né, de que eu queria que ele falasse que ele me amava, e que eu queria que ele me abraçasse mais, e que ele beijasse mais, que ele ficasse comigo, né, uma coisa que eu cobrava muito dele, é porque a gente só se via no fim de semana, e a gente fazia parte de um grupo da igreja, e aí eu queria que ele ficasse comigo, né, o momento que a gente tinha. E aí, no grupo lá da igreja, na hora do intervalo, que a gente fazia parte de um grupo de canto, em vez dele ficar comigo, assim como todos os outros namorados faziam, ele queria ficar com os amigos ali, queria ficar conversando, né, tal, porque também era o momento que ele via os amigos dele. E aquilo me magoava muito, eu sofria muito com aquilo, né? E só que eu não falava, às vezes eu ficava emburrada, mas assim, vocês não têm ideia, tá? Aquilo que eu tô falando é sobre o que eu sentia por dentro. Vocês não têm ideia de como aquilo me machucava, de como eu sofria, né? Hoje em dia eu olho e eu vejo assim quão grande era o meu sofrimento, o sofrimento que os meus pensamentos causavam, né? E eu me sentia assim uma vítima, né? Eu tinha assim pensamentos de vitimização, porque eu realmente eu sentia assim dó de mim, coitada de mim, porque eu tinha perdido a minha mãe, porque eu me sentia sozinha no mundo, porque eu não tinha um bom relacionamento com meu pai, e porque o meu namorado não dava atenção que eu queria, né? E só que eu amava ele e não ia largar também, né? Então, assim, na minha cabeça, né, eu ficava ali, né, para os outros, né, eu nunca falava o que eu estava sentindo por dentro. Mas na verdade, era um turbilhão de emoções negativas, de sofrimento que eu mesmo me causava. Por quê? Por causa do padrão de pensamento que eu tinha. E aí, como eu tinha esse padrão de pensamento, né, eu não, como eu só estava pensando em coisas ruins, né, eu não tinha assim, não pensava em coisa boa, porque você pensa numa coisa, você pensa na outra, né? E aí o que acontece, né? Eu já falei pra vocês, né, eu fiz muitas coisas antes do coach, assim, sempre buscando, fiz seminários de autoconhecimento, fiz terapia, gente, eu amo terapia, eu amo psicólogo, eu adoro esse profissional, eu já fiz muita terapia, adorei, né? E aí depois eu conheci o coach, que eu também adorei, né? Porque o coach leva a gente para ação, né? Como eu já falei, coach não é terapia. E aí, o que acontece? O coaching, ele é baseado, né, nas neurociências, em programação neurolinguística, mas outras bases de fundamento. E aí no coaching, ele trabalha muito também assim, né, com foco, né? E aí a gente aprende que tudo aquilo que a gente foca se expande. O foco é como uma lente de aumento. E aí, se a minha mente, o meu pensamento tá focado só no negativo, né? Então eu não tô olhando para o meu sonho, eu não tô olhando as coisas pelas quais eu sou grata, as coisas que eu tenho de bom na minha vida, né? Eu tô olhando só para coisa ruim, e aí eu só tô sentindo coisa ruim. E aí o que acontece? Quando eu estou presa, né, com esses pensamentos ruins, olhando só para o passado, quem que tá vivendo o meu presente? Quem? Ninguém. Porque a gente não consegue ter dois pensamentos ao mesmo tempo, não é verdade? Quando eu tô pensando no passado, eu não tô vivendo o meu momento de agora. Eu não tô pensando naquilo que eu quero realizar, naquele sonho que eu desejo, né? Muitas vezes eu não tô nem sonhando, né? Eu vejo assim que quando eu me vejo hoje, né? Que eu passei aí por esse processo de positivação da mente, de estar até hoje, né? Eu trabalho, procuro estar trabalhando, porque eu tenho muito ainda que melhorar, né? Tá trabalhando a gratidão, né? Então, assim, a gente trabalha, né, autoconhecimento, gratidão, essa positivação na mente, né? A questão do foco. Porque como tudo que a gente foca aumenta, expande, né? E se eu tô focada no passado, se eu tô focada nos pensamentos negativos, muitas vezes eu nem sonho. Eu perco a minha capacidade de sonhar, porque eu tô imersa numa coisa tão ruim, tão negativa, que eu nem tenho vontade de sonhar, eu fico desanimada, às vezes eu caio numa depressão, né? Então, quando a gente aprende a ter foco no positivo, no sonho, naquilo que a gente quer realizar, a coisa muda. Por quê? Porque eu aprendi também no coaching, né, que a mente, ela não sabe, ela não distingue aquilo que é real. Aquilo que você pensa, né, e acredita, a mente vai achar que realmente é verdade. E aí você vai sentir emoções correspondentes ao que você está pensando. Então, se você volta numa situação
que te causou sofrimento, que você fica lá, né, relembrando aquilo, aquela pessoa que te magoou, aquela briga que você teve, o carro que você perdeu, aquela pessoa que você morreu, e fica relembrando tudo aquilo que aconteceu, é como se você estivesse vivendo essa situação de novo. E a sua mente acredita, porque é o que você está mandando no pensamento. E aí você vai sentir as emoções correspondentes. E aí, se você está sentindo isso, você não consegue sentir outra coisa, se você não mudar o foco, se você não mudar o pensamento, né? Então eu vejo assim que hoje, quando eu olho para mim, né, eu vejo assim o quanto eu já melhorei, o quanto eu mudei, né? Porque antes realmente, gente, sem brincadeira, eu tinha muito pensamento negativo, eu tinha muito medo e eu tinha muito foco no passado, muito foco nas coisas ruins, eu reclamava demais, né? Agora eu tenho procurado, né? Agora, graças a Deus, eu já melhorei. Agora eu consigo, né? Eu tô aí cheia de sonhos, cheia de planos, né? Hoje, né, com a idade que eu tenho, eu me vejo assim muito mais positiva, com muito mais esperança, vontade, né, de fazer as coisas do que quando eu era mais nova, né? Por quê? Porque a minha mente vivia no negativo, agora não, né? Agora eu tô aí sempre buscando, né? E com esse foco, né? Com foco no sonho, com foco no objetivo e fazendo as ações que a gente aprende a fazer no coaching, né? Então, né, hoje, o que eu quero deixar para você, o que eu quero perguntar para você é como que você tem agido com você mesmo, né? Você tem sido a sua amiga, né? Aquela pessoa que você mesmo se apoia, que você se ama, que você tem compaixão por você, que você assim se incentiva, se estimula, fala não, vamos lá, vai dar certo. Ah, você errou aqui, não tem problema, levanta de novo, tenta. Ou será que assim como eu fui a minha pior inimiga, né? Que eu dormia com o meu inimigo, que era eu mesma, né? Será que você também tá assim, dormindo com o inimigo, que é você mesmo? Será que você tem sido o seu maior inimigo através dos pensamentos que você tem tido, né? De pensamentos negativos, de você viver preso ao passado, né? E o seu sonho, né? Você tem se permitido sonhar? Você tem se permitido ter esperança no futuro, ter fé de que as coisas boas vão acontecer? Você olha para tudo que você tem e agradece, né? Você tem assim um sonho, um desejo que você quer realizar e que você foca nisso, né? Eu te deixo essa pergunta, né? O que você tem sido para você mesma? Uma amiga ou um inimigo? Né? Eu te contei, eu era minha pior inimiga. Agora, graças a Deus, né, e a todo o meu processo de desenvolvimento e principalmente ao coaching, eu tenho sido muito amiga minha, muito amiga minha. E isso é muito gratificante, porque a gente começa a se valorizar e a gente começa a depender menos da opinião das outras pessoas. Então fica aí a pergunta: o que você tem sido para você? Uma amiga ou um inimigo? Um beijo e até amanhã.